أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Queridos irmãos e irmãs, aqui fala o nosso irmão Caica Yunus, diretamente do nosso canal Al-Ansar em Angola. Conforme vocês fizeram muitos pedidos, nosso professor Jibril tem passado aqui no nosso canal e falar relativamente ao Islã para aquelas pessoas que não são muçulmanos, também para os muçulmanos, a fim de esclarecer algumas dúvidas que as pessoas não muçulmanas dizem a respeito da religião islâmica. Porém, hoje tenho aqui com eles, estão aqui no nosso estúdio, nosso professor Jibril, que está aqui presente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. E também temos o nosso irmão Patrício Abubakar, que está aqui também conosco. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, conforme acabamos as apresentações, hoje vamos falar, vamos querer saber de onde vem, qual é a linhagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou seja, entre o profeta Ismael e o profeta Isaac, qual deles é qual deles é onde surge o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então este é o nosso tema de hoje. Acompanhe a nossa entrevista com o nosso professor Jibril, que estará aqui para esclarecer. O irmão Abubakar vai estar aqui para traduzir em língua portuguesa para melhor compreensão. Sheikh, alhamdulillah, obrigado por ter vindo. Amém. E nós queríamos saber, entre Ismael e o profeta Isaac, de onde que surge o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نعم الحمد لله رب العالمين الذي نزل الكتاب على عبده ولم نجعله عوجا ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs dans la foi islamique, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et mes chers frères et sœurs chrétiens en Adam, salam ala man taba al-huda. Ces deux formules de salutation ne veut que dire que la paix de Dieu soit avec vous. Et cette formule de salutation qui a été révélée par Dieu à ses prophètes, et cette formule de salutation qui a été pratiquée par tous les prophètes de Dieu, l'ensemble des prophètes de Dieu, depuis Noé jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne veut que dire que la paix de Dieu soit avec vous. C'est comme vous voyez dans la Bible, c'est comme le prophète Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui. Quand il a envoyé ses apôtres aller prêcher l'évangile. Não, queridos irmãos, e estamos aqui com o nosso convidado, o professor Jibril. Primeiramente, ele acabou de glorificar Deus, como ele diz em língua árabe. Primeiramente, louvado seja Allah, o Deus, o Altíssimo, e a paz e a bênção de Allah seja sobre o seu querido profeta Muhammad. A paz seja sobre ele, na família dele, nos companheiros dele e todos que seguirão o caminho dele até o dia do julgamento final. E depois dali ele deu a saudação, que é a saudação dos muçulmanos, que se fala na língua árabe, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Significa a paz e a bênção de Allah seja sobre vocês. E da mesma forma também cumprimentou para os não muçulmanos, que a paz de Allah esteja convosco. E hoje ele vai abordar o sujeito que nós queremos falar, segundo o nosso jornalista acabou de questionar. A primeira pergunta será sobre o Isaac. Então eu estarei cá para traduzir, porque ele fala a língua francesa, para tentar explicar melhor para o telespectador que está nos acompanhando neste vídeo. E até lá vamos acompanhar. Inshallah.
Comme vous le savez, j'étais en train de parler de la salutation islamique. Como vocês sabem que ele estava a falar sobre a saudação islâmica, Beaucoup de nos frères non chrétiens et non musulmans, e muitos nossos irmãos não muçulmanos, à chaque fois quand vous dites salam alaikum à un chrétien, il dit non, ça c'est la salutation des musulmans. há muitas das vezes quando ele dá assalamu alaikum, eles dizem que não, essa aqui não é a nossa saudação, é para os muçulmanos. Alors que c'est la salutation que Dieu a ordonnée à tous ses prophètes. Apesar que aquilo não tem nada a ver com os muçulmanos, é uma saudação para todos os profetas. C'est comme le prophète Jésus Como o profeta Jesus, dans la Bible. dentro da Bíblia, Vous lisez cela dans Jean chapitre 20, verset 19. da mesma forma que vocês podem ler no capítulo de João, versículo 19. 19, Lui-même, le prophète Jésus, o profeta Jesus, ele próprio expressou disso. c'est comme ça il a salué ses apôtres. É assim como que ele saudou ao cumprimentar os seus discípulos, Que la paix de Dieu soit sur vous. que a paz de Deus esteja convosco. En arabe, assalamu alaikum. Em língua árabe se diz assalamu alaikum, significa a paz de Deus esteja convosco. Et quelque part, quand il a envoyé ses apôtres aller prêcher l'évangile aux Juifs, E noutro sítio, quando o profeta Jesus enviou os seus discípulos aos judeus, parce que lui, il a obligé ses apôtres d'aller prêcher uniquement les Juifs. porque o profeta Jesus foi obrigado de enviar os seus companheiros para ir pregar ao divulgar somente na unicidade de Deus. Et il a dit à ses apôtres, quand vous entrerez dans maison et maison, E o profeta Jesus, ele recomendou para os seus discípulos, ao companheiro, quando vocês entrarão em cada porta, chez les Juifs, nas portas dos judeus, dites digam que la paix de Dieu soit avec vous. que a paz de Deus esteja convosco. Signifie assalamu alaikum. Significa assalamu alaikum. Mais chez les autres frères qu'on appelle les chrétiens, Mas para outros irmãos que se dizem os cristãos, quand vous le dites salamu alaikum, quando você fala para ele assalamu alaikum, ils pensent que c'est une salutation musulmane, e ele pensa que essa aqui é uma saudação somente para os muçulmanos. alors que c'est une salutation divine. Apenas que não é uma saudação muçulmana assim, que é uma saudação divina. Alors aujourd'hui, mes chers frères et E sœurs, agora hoje, meus queridos irmãos, nous savons très bien como todos nós sabemos, que Allah que Allah, o Deus, o Altíssimo, lui-même a dit ele próprio disse dans le Coran sacré, no seu livro sagrado, Alcorão, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. como Allah, ele próprio Altíssimo, diz no seu livro sagrado, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولُ اللَّهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. Como Allah diz no seu livro sagrado, que Allah enviou para, esse aqui ele diz em língua árabe, Allah enviou para toda a humanidade o mensageiro somente para adorar Allah na sua unicidade e se distanciar contra as idólatras. Et il a dit quelque part, Inna li kulli qawmin hadi. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no outro sítio, em todos os povos, Allah subhanahu wa ta'ala mandou a pessoa para lhes guiar. Donc il y avait un leader dans toutes les nations du monde. E também em todos os sítios do mundo também tem o líder. Mais alors, Agora, Dieu a dit quelque chose à Nabi Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Allah o Altíssimo diz algo para o profeta Abraão. Il a dit Allah diz dans Genèse chapitre 12, no capítulo do Gênesis, capítulo 12, Dieu dit à Abraham, o Deus diz ao Abraão: quitte ton pays, sai no teu país, desloca ao teu país va dans le pays où je t'indiquerai. e vai noutro sítio, ao noutro país onde que eu vou te indicar. Là-bas, je te bénirai. E lá onde que eu vou te abençoar. Je ferai de toi une grande nation. Eu farei para vocês uma grande nação. Et de toi, Abraham, E a partir de ti, através de ti, seront bénies toutes les familles de la terre. e toda a família da terra serão abençoadas. Donc, dans cette prophétie, E, quer dizer, através dessa profecia, Dieu dit à Abraham Deus diz ao Abraão, que de toi, através de ti, il y aura un fils d'Abraham, haverá um filho d'Abraham de Abraão
qui sera le sauveur de toute l'humanité. E ele que será o Salvador, quem vai salvar a toda a humanidade. Alors, nous avons vu, Agora nós vimos que il y a la division à travers cette prophétie. a divisão através dessa profecia. De l'autre côté, les chrétiens, Ao lado dos cristãos, ils disent non. eles dizem não. Les prophètes là que Dieu a promis à Abraham qui va sauver l'humanité, Aquele profeta que Deus diz que vai salvar a humanidade c'est Jésus, é o Jesus, fils d'Isaac. o filho do Isaac. Le musulman aussi, Os muçulmanos também, il dit non, eles também disseram não, c'est pas Jésus, não é o Jesus, c'est Mohammed, é o Muhammad, fils d'Ismaël. o filho do Ismael. Et les juifs, E os judeus, ils disent non, eles também disseram não, ce n'est pas Jésus, não é o Jesus, ce n'est pas Mohammed, não é Muhammad, ce prophète-là n'est pas encore venu. aquele profeta ainda não chegou. Et jusqu'à aujourd'hui, E até agora, les juifs ne croient pas en Jésus. os judeus não acreditam em Jesus. Si vous allez chez eux, maintenant là en Palestine, Mesmo que tu foste onde que eles estão, os judeus na Palestina, ils vont te dire leur leader c'est Moïse. eles vão te dizer que não, o seu líder é o Moisés. Ils n'ont pas cru en Jésus jusqu'à aujourd'hui. Eles não acreditaram em Jesus até agora. Pour eux, Jésus est un fils de bâtard. Para eles, o Jesus é um filho, quer dizer, desprezado, menosprezado. Donc ils n'ont pas cru que Marie a porté cette grossesse, il a conçu de cette grossesse du Saint-Esprit. Quer dizer, eles não acreditaram que a Maria e não ficou concebida a gravidez do Jesus. Et ils pensent que Marie a couché avec un homme. Segundo eles, pensam que a Maria adultou com outro homem. Ils ont fait Jésus dans la fornication. Quer dizer, o Jesus saiu através da fornicação. C'est pourquoi ils ont, selon eux, réussi à tuer Jésus. Razão pela qual, segundo eles, quer dizer, conseguiram matar o Jesus À travers de cette prophétie de Deutéronome chapitre 21, verset 22-23. através deste versículo que está na Bíblia, no livro de Deuteronômio, Deutéronome chapitre 21, capítulo 21, verset 22-23. versículo 21 a 23. Ok. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e voltamos daqui em breve.